Boa noite, minhas amigas e amigos da nossa página Osana Picardi 1300 no Facebook. Estamos ao vivo nessa noite maravilhosa, né, desse dia aí simbólico, aqui em Porto Alegre, com o nosso amigo, presidente do Conselho, Juliano de Sá, e a nossa candidata a vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, Osana Picardi, para bater um papo sobre soberania alimentar, né? Principalmente nesse tempo de pandemia aqui para a cidade de Porto Alegre. Boca, meu amigo, seja bem-vindo. Faça as honras, se apresente. Olá, muito bom final de tarde, bom início de noite, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Vini, um grande amigo que a gente já de tantas outras lutas nos encontramos, né? A Osana também, que já mais de uma vez já tem se colocado à disposição para ser uma das nossas candidatas aí ao legislativo e com uma pauta muito importante de alta relevância, né, que é a questão, né, dos cuidados ambientais e a questão da segurança alimentar e nutricional. Uma alegria muito grande, Osana. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, e é uma honra enorme para mim. Ju, é uma honra nossa, né? Porque tu é um cara aí mobilizador, né? Tem uma representação real, né? No Conselho, é um ganho para nós. E eu queria que tu explicasse o que é o Conselho, né? Porque a gente sempre, né, não pode partir de um ponto já que todo mundo conhece. Então, a soberania alimentar é um termo assim não muito conhecido, né? A palavra soberania, né? E eu queria que Sim. tu nos explicasse um pouco da tua atuação. Ah, legal. Então, o CONSEA, que é um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui do Rio Grande do Sul, ele infelizmente só está existindo nos estados e nos municípios. O Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional que foi criado pela primeira vez em 1993, que foi responsável por grandes conquistas históricas, que foi a questão da inclusão de diretrizes na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, através da participação popular, através das conferências, enfim, né, está atualmente extinto pelo atual presidente da República, né, que ele não gosta da participação da sociedade civil. E o Conselho, então, ele é um órgão consultivo ao Estado, ao governador, ao Poder Executivo do Rio Grande do Sul. A composição dele é de 2/3 da sociedade civil e 1/3 de representantes indicados pelo governador. A presidência e a vice do conselho sempre será da sociedade civil. Isso está amparado, assegurado pela Lei Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, né, nos mesmos moldes que funcionava o extinto Conselho Nacional. Eu fui indicado, então, pelo Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, fui indicado e eleito presidente, então, em dezembro de 2016, e nós, a partir disso, então, logo em seguida já veio a pandemia, acabamos projetando todas as ações e atividades do Conselho para serem na modalidade virtual. Então, nós estamos, por conta de tudo que tem ocorrido, a questão da fome que está de novo em evidência no nosso país e aqui no nosso estado, a gente tem feito aí uma série de articulações para ampliar o nosso leque de relações e, por exemplo, nós criamos um Comitê Gaúcho de Emergência no Combate à Fome, junto com diversas outras organizações da sociedade civil, com movimentos populares, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, né, com diversas entidades, a gente tem tentado dar respostas de solidariedade em tempos de pandemia. Muito legal, né? A importância da segurança alimentar. Isso é uma coisa que eu ouço desde o início da faculdade, né? O que é segurança alimentar, né? É tu ter, né, dentro do teu país, né, no conceito mais amplo, né, a capacidade de produzir o próprio alimento. É uma coisa bem simples, né? E daí disso, desse conceito de segurança alimentar, veio a soberania, né? Tu tem a segurança de ter o alimento produzido para todos e todas aqui no país, e é soberano porque justamente consegue produzir tudo, né,
para o consumo próprio. Então, essa desarticulação do Conselho Nacional, ela tem esse intuito, né, de que a gente fique dependente de outros países, né, e eles vêm muito com aquele discurso, né, de que o agro é que bota o alimento na mesa da gente, e não é bem assim, né, Juliano? Explica para nós, então, quem são os principais fornecedores de alimentos. É bem isso, e esses conceitos que tu traz, Rosana, eles são os princípios norteadores da nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela é recente, ela é de 2006, foi lá no tempo quando o Lula era presidente, através de toda uma articulação da participação da sociedade civil como protagonista desse processo, a gente conseguiu, então, estabelecer essa diretriz, a Lei Nacional, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, e além disso que tu disse, tem esse olhar também em relação à diversidade cultural, regional, étnica, de gênero do nosso país, né? Levar em consideração os saberes populares, né? As comunidades tradicionais, os povos tradicionais e seus costumes, né? Então, o princípio da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional tem que se respeitar toda essa diversidade, que é o contrário, por exemplo, do que a gente está vivenciando hoje, né? E aí, ainda sobre essa questão das conquistas, 2014, quando a Dilma era presidenta da República, foi lançado, contra o interesse das grandes empresas do sistema agroalimentar, foi produzido, então, e lançado um documento, um livro chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. E esse guia traz todas essas orientações que tu acabou de falar do conceito de segurança alimentar e nutricional. O que esse guia coloca, assim, de objetivo, né? Primeiro, ele recomenda que as pessoas façam uso preferencialmente do alimento in natura, ou do alimento minimamente processado. A segunda questão é que esses alimentos, né, por exemplo, aqueles alimentos, a mistura que se usa para, por exemplo, preparar um alimento, como temperos, sais, açúcares, gordura, usar com muito moderação e equilíbrio, né? E a outra questão que ele recomenda é o alimento processado, né, que é depois que tu pega in natura e processa para te alimentar, seja num pão, alguma coisa assim, que tu também consuma com moderação e sempre, né, procurar fazer uso junto de alimento in natura. E o guia, o que causou horror para a indústria agroalimentar é que o guia diz para as pessoas evitar o ultraprocessado, né? Os alimentos ultraprocessados. Então, hoje nós estamos num processo onde a hegemonia, né, do monopólio da indústria agroalimentar, que tem dado as cartas, que tem feito o valor do quilo do arroz ir para as alturas, que tem feito o feijão subir, esse setor que ele é monopolizado por grandes corporações em pequeno número, essa ação toda tem produzido fome no nosso país, né? Então, nós temos, Rosana, para vocês terem uma ideia, né, as pessoas que estão nos acompanhando, nós passamos de um período de 2003 a 2014, o Brasil foi o país no mundo que mais diminuiu a situação de desigualdade social e econômica através de ações e políticas públicas de combate à fome, de políticas públicas que estimulam a produção da agricultura familiar. Então, nós saímos do mapa da fome em 2014. Desde o golpe de 2016, nós acabamos, então, tendo um processo de destruição das nossas políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, o Bolsa Família, que está deixando de existir, enfim, e isso fez com que, segundo agora, saiu a semana retrasada essas informações, numa pesquisa feita pelo IBGE, né, que é um órgão oficial do nosso país, e o IBGE, então, ele diz que entre 2017 e 2018, nós retrocedemos em 2 anos 8. Então, nós chegamos a um patamar absurdo, né? Tipo, hoje nós temos mais... isso em 2017 e 2018, mais de 37% das
casas no Brasil passam por algum tipo de insegurança alimentar. E mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome. Isso tudo, Osana, para encerrar essa minha colocação, isso tudo antes do bolsonarismo, antes do governo Bolsonaro e antes da pandemia. Ou seja, tudo indica que os números atuais, que não foram ainda publicados, estão bem piores. Isso nos preocupa. Exatamente, a gente voltou para o mapa da fome, né? Que é uma coisa assim que é desumano, né? Passar fome, né? É o mínimo que se pode ter, né? E eu vejo assim que eu sempre falo, né? Da gente se atentar aos dados, aos números, sabe? Esse discurso aí de que por culpa do PT que essas coisas estão acontecendo, isso não existe. É incompetência, né? E vontade política que faz a coisa. Isso não dá para cair nesse tipo de discurso fácil, colocar sempre na conta do outro. A gente sabe que na vida real, quando faz isso com a gente não acredita, né? Essa questão dos alimentos serem consumidos in natura é 100%, né, mais viável para as pessoas se alimentarem, porque o alimento minimamente processado, primeiro, ele é mais caro, né? E tu vai comprar ele, digamos o mínimo ali, aquele aipim ali cortadinho e embalado, né? Ele já não tá fresco, então ele perde nutrientes, ele perde a sua capacidade de nutrir totalmente, como ele in natura, e tu ainda por cima, né, dispensa, né, aquela embalagem ali que não tem porquê, né, ter aquilo. Isso é o mínimo de processado. E os ultraprocessados, eles passam por um processo de uma perda gigantesca desses nutrientes, né? Alguns deles, né, aquelas sopinhas e coisa, eles passam por um processo de liofilização, que eles arrancam a água daquilo e viram um pozinho, e daí depois tu cozinha e bota a água de volta e paga muito mais caro por isso. Então, uma coisa meio que não faz o menor sentido, né? Tu compra um ultraprocessado para que ele vire, claro que é mais prático, né? A praticidade tá, enfim. Mas o que a gente mais precisa, né, para o nosso corpo funcionar e a gente não gastar depois com remédio e coisa, porque tem que botar na balança, né? É que uma alimentação o mais natural possível, porque tu vai gastar muito mais, né, e vai ficar muito tendo uma nutrição muito mais pobre comprando esses alimentos processados. Então, assim, a nossa ótica ela tem que ser voltada, né, para o alimento in natura, porque tu só tem a ganhar. Só tem a ganhar. É um pouco mais de tempo no cozimento, mas tu vai ganhar mais tempo de vida. Entende? E qualidade de vida. Digamos, todo o processo todo o processamento de alimentos, desde tu cozinhar o alimento, ele já altera de forma negativa as qualidades nutricionais, né? Então, por isso que sempre se recomenda, quanto mais in natura, melhor. Osana, uma questão que é importante, né, que talvez tenha dialogado muito com a pauta da tua candidatura, é essa lógica hoje da produção de alimentos. Hoje nós temos aí, né, quando a gente vê um ministro do meio ambiente, numa reunião com o presidente da República e demais ministros, ele diz que o Brasil tem que se aproveitar da pandemia para fazer passar a boiada. E passar a boiada a gente sabe o que significa. É a expansão do agronegócio, é o uso abusivo de agrotóxicos, né? O Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos e só na era Bolsonaro se liberou mais de 600 novos agrotóxicos, né? Nunca na história do Brasil se liberou tanto agrotóxico. Então, imaginem a nossa situação. Interesse do agronegócio na expansão do plantio de soja, que causa, né, fogo no Pantanal, fogo na floresta amazônica. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora, né, é um resultado de um modelo de produção que está esgotado, né? E aí, se a gente for olhar, 70% dos alimentos que chegam na mesa das brasileiras e dos brasileiros é produzido pela agricultura familiar, é produzido pelos assentados da reforma agrária, enfim. Então, qual é a grande questão, né? Por que o Estado brasileiro, por que os municípios e por que Porto Alegre, por exemplo, né, não adota medidas, né, para valorizar a produção local? Nós temos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, por exemplo, uma rede
de produtores e produtoras agroecológicos, né, que se organizam através da Rama, que inclusive é uma certificadora participativa, né, de produtos orgânicos, tem uma potencialidade produtiva enorme, que não é apoiada pelo poder público, né? Mal esses produtores e essas pessoas conseguem fazer algumas feiras em Porto Alegre, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos expandir, nós precisamos fazer com que a consumidora e o consumidor se aproximem de quem produz os seus alimentos, né? E quem produz o alimento saudável é a agricultura familiar, são os assentados da reforma agrária. Então, nesse sentido, acho que é um grande desafio para nós, né? Para a tua candidatura, Osana, e eu tenho certeza que tu vai ser a boa companhia para a Manuela e para o Rosseto, né, nessa perspectiva de construir uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, né, para uma cidade mais inclusiva. Nós precisamos, por exemplo, Osana, rever toda a nossa lógica hoje de organizativa para trabalhar com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Os equipamentos públicos, como restaurantes populares, estão defasados, não estão dando conta. Marquesan tem feito uma atrás da outra, fechou recentemente a cozinha do Postão da Cruzeiro, né, que servia mais de 300 refeições com um nutricionista, né, por dia para os pacientes e para os funcionários, e ele fechou. Hoje ele pega de uma empresa terceirizada que vai lá levar sopa padrão para todo mundo, independente da dieta. É mais caro, é sempre mais caro. É sempre mais caro terceirizar. É sempre, sempre, sempre. É inacreditável que a gente... que não se veja isso, né? Precariza o trabalho daquela pessoa, a consumidora final perde, né? E que é o que está sendo contratado daquela empresa, ganha mais, né? De novo, a concentração de renda. Então, para a gente, eu acho assim que tem que ter política pública, né? Eu tenho várias propostas assim de incentivo fiscal, né, a atividades não poluidoras, né, que sequestrem carbono, como a agricultura, né, e colocar na conta de atividades poluidoras, né, um pagamento, porque isso está previsto na legislação, né, a figura do poluidor pagador, né. Se quer poluir, assim, se quer poluir e gerar um gasto que é público, um gasto que é para todos, né, para que um privado tenha lucros, né, porque quem vai ficar na conta dos problemas climáticos é todo mundo. Então, por que determinada pessoa, né, determinado CNPJ vai ter lucro ali para si e depois os gastos serem socializados com todos, né, com toda a sociedade, né, no caso do município, com as pessoas que moram aqui. Então, tem que incentivar esse tipo de empreendimento, né, que não polua, como a agricultura. E, além disso, vai baratear o preço. Quanto maior a oferta, além do mercado, né, menor o preço. Então, a gente consegue popularizar, incentivando a agricultura familiar e a agricultura urbana, né, agroecológica, orgânica, e até, inclusive feiras modelos, a gente consegue espraiar esse consumo, né, que hoje está um pouco elitizado ainda, né, o consumo de orgânicos em Porto Alegre. O preço não consegue ser mais barato porque não tem tanta oferta, porque, enfim, não tem incentivo, né. A gente vê incentivo para demandas que não são tão importantes quanto a alimentação, né, não são tão importantes, tão basais para a sociedade, terem incentivos fiscais. Então, a gente tem que, por exemplo, estender o PRONAF, né, estender para que mais pessoas consigam esse tipo de incentivo, além das pessoas que estão no campo. O que tu acha, Ju? Então, Osana, tu trouxe algumas questões chaves aí que são importantes, né? Que eu gostaria de comentar algumas delas, né? Nós temos hoje, por exemplo, essa coisa de... Há ainda um tabu sobre a questão do consumo de alimento orgânico, né? Mesmo que tenha sucessivamente aumentado o número de consumidores e consumidoras que estão consumindo alimentos sem agrotóxico, né? Mas ainda há um certo tabu. Primeiro, né, as pessoas dizem que o alimento orgânico é mais caro que o convencional. Bom, é mais caro que o convencional, porém, tu não tem como comparar
O que é diferente, tu não tem como comparar o preço, por exemplo, de um arroz que é agroecológico, que foi produzido sem veneno, com uma metodologia diferenciada, do que o arroz que foi produzido cheio de veneno, que está na prateleira do supermercado. Né? Então, é diferente. E outra coisa que é importante, as pessoas, nem poucas pessoas talvez sabem disso, é que o alimento orgânico que está lá na prateleira do grande supermercado é muito mais caro que o alimento orgânico que está lá in natura à disposição nas nossas dezenas de feiras agroecológicas de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das capitais que mais tem feira agroecológica. Nós temos, inclusive, uma pioneira aqui, né? A Feira dos Agricultores Ecologistas, a FAI, né? E depois a feira aqui do Bonfim, né? A Feira Ecológica do Bonfim, que formam a maior, né, essas duas feiras, elas formam a maior feira de agricultores e agricultoras orgânicos da América Latina. Então, não é pouca coisa que nós temos aqui em Porto Alegre, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a Zana falou sobre essa questão dos incentivos fiscais. Saiu esse ano uma pesquisa, um documento da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e a Abrasco fez um levantamento fiscal, identificou que, até não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem dessa informação, mas praticamente toda a indústria do agrotóxico no Brasil recebe isenção de impostos. Só no ano de 2017, o Brasil deixou de arrecadar mais de 10 bilhões de reais em isenções fiscais para a indústria do agrotóxico. Nesse mesmo período, só o Rio Grande do Sul, que está com o salário dos servidores atrasado, que está sem reajuste para os servidores, só no mesmo ano de 2017, foram mais de 300 milhões de reais que o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar no ICMS. Né? Então, essas são as questões. E qual é o papel, por exemplo, né, que a Manuela e o Rosseto vão ter na Prefeitura de Porto Alegre, e qual o papel que a Osana, junto com os demais vereadores e vereadoras aí do nosso campo popular, vão ter em Porto Alegre, né? Primeiro, é possível, sim, a gente incentivar, né, articulado com um conjunto de políticas públicas, a produção de alimento saudável, sem agrotóxico. E qual é a forma, né, de a gente fazer isso? Hoje, inclusive, já tem uma lei municipal em Porto Alegre que diz que os alimentos da alimentação escolar das escolas aqui de Porto Alegre tem que ser orgânico, e não está sendo cumprido. O Marquesão não está comprando nem o mínimo dos 30% que a lei do PENAI obriga, né? Então, essa é uma questão chave. Então, a prefeitura tem as condições, e os vereadores e vereadoras têm essa tarefa e essa prerrogativa de dizer como vai ser, né? Então, nós temos todo um conjunto de estrutura que nos permite fazermos compras institucionais da agricultura familiar. O que são essas compras institucionais? Por exemplo, vamos pegar as escolas do município de Porto Alegre, hospitais, unidades básicas de saúde, onde o pessoal, né, que acaba servindo refeições e tudo mais, né, e, nesse sentido, fazer com que todas essas compras do município, em vez de tu fazer esse pregão eletrônico, que vai favorecer os grandes grupos, as grandes corporações, porque o critério é o menor preço, tu faz uma chamada pública para a agricultura familiar. E a chamada pública da agricultura familiar pode oferecer essa diversidade. Isso faz aumentar a renda dos nossos produtores, agrega valor ao produto, né? O produto não é desvalorizado, fica mais perto também do consumidor, porque quando se faz uma licitação, um pregão eletrônico, muitas vezes os alimentos vêm lá do centro-oeste, vêm do norte, vêm do nordeste, né? E acaba nossa produção daqui não sendo escoada. E, por outro lado, ao mesmo tempo, nós vamos estar oferecendo para as porto-alegrenses e para os porto-alegrenses uma alimentação adequada e saudável, né? Um alimento, né, que vai te dar melhores condições, inclusive, né, de saúde, de qualidade de vida. Então, esse é o nosso desafio, Osana, né? É possível, tem como,
né? E aí entram diversas questões importantes, como ouvir a nossa sociedade civil, né? O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Porto Alegre, o CONSANS, ele tem um papel fundamental nisso também, né? Tipo, que tem que e hoje o Conselho de Porto Alegre não está sendo ouvido como deveria pelo prefeito, né, Marquesan. Então, nesse sentido, nós precisamos potencializar com participação popular, inclusão, né? E a nossa produção de Porto Alegre nos permite que é possível a gente fazer uma Porto Alegre de novo alegre, de novo feliz, né, de forma sustentável, com produção de alimentos. Concordo com tudo que tu fala, Ju. E assim, a gente tem que pensar no grande, né? Incentivo vai dar dinheiro, mas a questão é assim, ó, no momento que tu incentiva, tu também vai arrecadar. Vai ter mais movimentação. É toda uma cadeia, um lastro que vai se movimentar, o dinheiro vai circular mais internamente. Tu incentiva um pouco, mas tu arrecada bem mais, né? Outra pauta que eu acho super importante lutar, sabe? É a questão da municipalização do ITR. Se o IPTU é municipal, o ITR também tem que ser, ele é federal, é um recolhimento, né, que vai para o governo federal. Né? É uma pauta extremamente importante, eu acho que a gente tem que colocar, né, para discussão. Super importante isso. Quem diria aí, meu amigo Boca, né, parceiro aí das peladas, hoje presidente do Consea, né, fazendo política e bem feita, né, Juliano? Isso, Vini, a gente fica muito feliz, assim, de poder também encontrar toda a nossa, né, aqueles e aquelas que fazem parte da nossa caminhada militante. Tu é uma das pessoas que faz parte da minha caminhada militante. Nos encontramos já em muitas lutas, desde a ocupação do INCRA, né, até as mobilizações aí contra o golpe nas ruas de Porto Alegre. Então, uma alegria enorme, Vini. E hoje, né, me deram esta tarefa, né, a sociedade civil, através do Fórum de Segurança Alimentar Nacional, me deu essa tarefa, então, de presidir um conselho que eu acho fundamental, de grande importância, de grande relevância, e principalmente por conta da questão da volta da fome. Nós tivemos, Vini, a questão agora, essa semana, sexta-feira foi escolhido, então, como Prêmio Nobel da Paz, um projeto da ONU, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o projeto chamado o Projeto Mundial de Alimentos, foi vencedor, então, do Prêmio Nobel da Paz. Bom, há controvérsia sobre a questão da metodologia, de como é que é executado esse programa, tem muitas críticas, até porque dos fatores para se combater a fome em outros países foi a adoção de ração humana, né? Eu, particularmente, sou contrário, né? Eu acho que as pessoas não devem comer ração, né? Então, mas independente das críticas que se faça à metodologia, essa questão da ONU, né, o reconhecimento da ONU, ele traz a visibilidade para a questão da fome, que voltou com força para o planeta, em especial para o nosso país. Ô Ju, eu não sei se tu lembra, mas eu sou gestor ambiental, né? Minha pauta aqui, eu sou da coordenação. Pois somos colegas eu também, a minha graduação também é em gestão ambiental. Que máximo. Eu cuidava de 20 assentamentos ali na grande região de Eldorado do Sul, Guaíba, São Jerônimo, e trabalhando ali na Copitec, né, com a assistência técnica rural. O trabalho ali, a gente incentivava os agricultores a plantar de forma orgânica, sem utilizar agrotóxicos. E hoje a Cotap, né, que é do MST, né, uma cooperativa do MST, é a maior exportadora de arroz orgânico da América Latina. E foi muito orgulho ver a Cotap, né, sendo referência no Brasil, né, época pós-golpe, Bolsonaro, né, o agronegócio subindo o preço dos alimentos, né, de forma abusiva, né, sendo que as pessoas na época de Covid, né, sem renda, sem trabalho, e os caras subirem o preço do arroz, foi uma sacanagem imensa, assim, com a nossa população. Mas foi muito, muito gratificante, assim, ver a Cotap, o trabalho, assim, que a gente ajudou, né, a implementar aqui no estado, tem um papel aí central para curar, né, resolver a fome das famílias aí, das nossas famílias gaúchas, né, e não só gaúchas, né, porque
eles exportam aí para o mundo inteiro, né? A Cotap, eu não tenho noção do índice, tá? Eu sei que é a maior da América Latina, mas é uma das maiores do mundo, né, de arroz agroecológico, ou seja, arroz orgânico, e é referência, né? Agricultura familiar fazendo, né, bonito aí, representando como a gente merece ser representado, com alimento de qualidade, alimento orgânico, né, para as nossas famílias aí, porque veneno do agronegócio aí, né, a Globo vende, o agro é pop, né, mas não tem nada de pop, isso é letal, né, aliás, aí é um absurdo hoje o Brasil permitir, né, tanto o uso de venenos, né, agrotóxicos, são proibidos em tantos cantos do mundo, né, tá, o mundo inteiro está combatendo os agrotóxicos e o governo Bolsonaro vai contra, né, o caminho, né, os caminhos do mundo, né, hoje nessa questão. E eu estava lendo aqui, Osana, tuas propostas para a soberania alimentar e agricultura, né, agroecologia urbana. Eu vi que tu apoia iniciativas populares aí, comunitárias para a agricultura urbana. É isso? Hortas comunitárias? Eu sou muito a favor aí dessa ideia. Com certeza, né? Toda a questão, né, pautada por nós, né, aqui da nossa campanha, são baseadas em fatos. Você fala isso, em fatos concretos, né? A gente sabe, assim, que as cidades, essa cidade que tem um único centro e bairros cada vez mais afastados, ela não é sustentável. Ela tem uma pegada, né, o tamanho da cidade, por exemplo, é 100 quilômetros quadrados. Só que o tamanho que ela ocupa, com seus resíduos e consumo, etc., é 4 vezes maior. Por exemplo, Porto Alegre, na verdade, ocupa uma área, né, contando com seus rejeitos e com o seu consumo, que é 4 vezes o tamanho. Né? A gente consegue driblar isso, né, no momento que a gente descentraliza os serviços, leva a qualidade de saneamento, de equipamentos urbanos, né, de economia para os bairros. Né? Então, a gente precisa olhar para os bairros e para sermos uma cidade multicêntrica, porque daí tu diminui esse gasto aí, por exemplo, de andar 40 quilômetros até o extremo sul para levar coisas, para levar serviço. E isso faz com que a cidade acabe atingindo o seu real tamanho, ou fique um pouco maior, né? Porque, por exemplo, os nossos rejeitos, né, eles são levados até Minas do Leão, ele anda 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, né, para levar. Isso tudo, né, gera um grande impacto ambiental, não tem sentido, né? E outra coisa, assim, em relação à compostagem, né, grande parte do resíduo doméstico, 35% mais ou menos, é de alimento que pode servir para compostagem, né, que pode voltar. Né? Então, a gente veio de uma sociedade agrícola, né, onde se tirava o alimento da terra e ele voltava para a terra, a uma sociedade extremamente capitalista, né? Ai, me fugiu o termo, tchê. Como é que é? Enfim, uma sociedade globalizada, né? Onde a gente retira o nutriente da terra e aquele nutriente, o resto do nutriente, vai ser despejado lá longe e vai empobrecendo aquele solo. Né? Então, daí tem que comprar adubo, insumo para voltar para aquele solo. Então, é uma lógica completamente burra. Né? Que com soluções simples, né? Eu sempre pauto isso também, é simples e não é caro, não é mais caro, porque se tem retorno, né? Com soluções, basta vontade política. Né? Então, é importante que na Câmara e no Executivo, na Prefeitura, a gente tenha, né, pessoas que pensem de uma forma progressista, de uma forma da gente ter mais qualidade de vida para as pessoas e, por consequência, para o seu meio ambiente. Né? Então, é importante, né, que a gente bote nesses dois cenários pessoas que pensem na mesma ótica, né, para ter vontade política para realmente implementar esse tipo de decisão. Esse é o nosso desafio, né, Osana? E nós temos as condições hoje, talvez, que nos permitam a gente retomar um outro processo de participação popular em Porto Alegre. Né? Nós tivemos os 16 anos de administrações do PT em Porto Alegre,
e nós estamos agora fechando 16 anos de administração de desgovernos de Porto Alegre, né? Governos que acabaram, ao longo do tempo, sucateando o orçamento participativo, ao longo do tempo, sucateando toda a estrutura funcional do município, né? Então, eu não vou descansar até o dia 15 de novembro, convencendo as pessoas para a gente eleger um novo projeto em Porto Alegre, que será representado pela Manuela e pelo Rosseto, né? E a Manuela está preparada, não é por acaso que ela está liderando as pesquisas, né? Mas além da Manuela e do Rosseto, nós precisamos também dar uma boa companhia para eles na Câmara de Vereadores. E eu tenho certeza, Osana, que tu, né, na Câmara, vai fazer com muita sintonia aí esse suporte para a nossa administração. Tu falava aí da questão da agricultura urbana, né? A agricultura urbana é um grande desafio agora que nós precisamos investir. Tem a lei estadual, inclusive, que foi aprovada em 2018, que não saiu do papel até hoje, que é de incentivo, de apoio à agricultura urbana e periurbana. Né? Porto Alegre tem todo um histórico, tem hortas comunitárias, né? Tem diversas experiências que são referência para o Brasil e para outros países, inclusive, e que não são valorizadas. Né? Então, nós precisamos retomar essa articulação, retomar todo esse potencial que a gente tem, né? Desde a produção de alimentos de forma sustentável, como também a questão de a gente garantir a defesa dos nossos territórios. Porto Alegre, por exemplo, nós estamos correndo um risco gigantesco, que é a possibilidade de uma construção de uma mina de carvão a céu aberto aqui a 14 quilômetros do centro da cidade, em cima de uma área de produção de arroz orgânico, ecológico, que o Vini acabou de falar, né, os assentamentos do Movimento Sem Terra, né, o assentado da Reforma Agrária. Então, essas questões nós precisamos defender o nosso território, nós precisamos incentivar práticas sustentáveis, né, desde a produção de alimentos, mas também até o consumo consciente, né? O consumidor e a consumidora é quem define as coisas, né? Basta eu optar, né, o que eu vou comprar, né? Então, não é por acaso que tem uma frase que diz que comer é um ato político, né? Com certeza. A sociedade, olha, mesmo não sendo ouvida nesses últimos governos, né, nos últimos 16 anos aí, que está fechando 16 anos, a sociedade já está se mobilizando, tipo, a bola está na frente do gol, é só ter uma política pública que vai deslanchar, sabe? Mas, assim, olha o quanto, quando tu tem a população ouvida, né, nas suas demandas, isso facilita o trabalho do prefeito ou da prefeita, do vereador da vereadora, isso facilita. A gente não precisa ficar achando que tem que partir da nossa cabeça. Né? Um vereador, uma vereadora, um prefeito, uma prefeita, eles são instrumentos para implementar o que a população quer. Então, desarticular o orçamento participativo é um tiro no pé. Todo mundo perde tempo, todo mundo perde recurso com isso, não é um contrassenso, e isso serve para a gente sabe para que serve, né? Vamos dar nome à boiada, né? É para favorecer quem financia a campanha, favorecer os que já têm bastante dinheiro, né? A gente sabe disso, dessa prática, né? E esse discurso de que político é tudo igual, esse discurso não é verdadeiro. Porque, assim, eu não sou igual ao Juliano, o Juliano não é igual ao Vinícius, que também não é igual à minha mãe. Então, o que é igual na classe política? Que a gente fica falando aí, é o método, né? É a forma como eles agem. Né? Então, eu e mais outras tantas pessoas, né, e candidatos a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, tem métodos de agir politicamente diferente. É uma renovação. Né? É renovar a prática, renovar o conceito. Mas as pessoas são diferentes. Desculpa. Fala. Eu estava lembrando, estava me explicando esses dias, né, sobre o conceito, né, local, né, da gente acabar produzindo localmente e exportar, né, e tem a questão do solo, né, também a Osana estava me explicando esses dias. E Ju, tu sabe que eu estou muito empenhado em mudar minhas práticas, né. Estou buscando aí uma alimentação vegetal, à base de vegetais, né? Estou tentando parar com alimentos naturais, né? Inclusive, eu e a Osana, a gente tem muito esse debate aí, né? sobre
sobre essa política. Estou buscando me tornar, né, mais político, ambiental, né, vegano, assim, pela questão mesmo dos animais mesmo, né, a questão também ambiental, ecológica. E eu acho que passa pela gente, né, a gente buscar essa transformação que a gente busca no mundo, né, também. E aqui, ó, a gente está com uma pergunta, eu queria que vocês respondessem, tá? A Miriam, ela está perguntando: as praças da cidade não podem ter hortas comunitárias? Que tal? Quer falar? Claro. Rosa? Claro que podem. Qualquer espaço público pode ter a horta comunitária. Porque ao invés de tu plantar uma grama, né, pode plantar uma punk, né? Tu sabe muito bem, né, Ju, o que é punk? Punk são plantas alimentícias não convencionais. Eu tive a sorte de conhecer lá em 2003 o Valdeli Knupp, que é o idealizador desse nome aí, que é genial, né? O autor da Bíblia das Punk. O autor da Bíblia das Punk. Exato. E a gente comia urtiga, claro, tem que saber que certos alimentos punk, né, tem que ser cozidos necessariamente, né, porque in natura eles são tóxicos. Mas a gente comeu um monte de coisa, eu nem me lembro. E daí, isso foi lá em 2013, a gente foi lá para o Taim, né, com o falecido professor da URGS, o Bruno Irgan. A gente foi para lá e ele fez uma refeição maravilhosa com talos de beterraba. Então, assim, a soberania alimentar é outra bola que está na frente do gol, pronta para fazer o gol, sabe? É simplíssimo. A gente investir a arborização urbana também, né? Investir em frutíferas, né? Vai trazer mais avifauna, vai alegrar a nossa vida, né? Se a pessoa não se importa tanto, né, com a vida por ela mesma, pelo valor intrínseco da vida, né, que seja para o seu deleite, né? Eu gosto de ver passarinho voando, eu gosto de ver o sabiá cantando, né? Então, e antigamente, né, a mãe falava isso, que ninguém passava fome porque todo mundo tinha frutífera, né? E se trocavam as frutas, né, com os vizinhos. E esse retorno ao simples, né, ele gera, assim, uma coisa tão boa. É difícil de explicar, porque para quem não viveu, enfim, para quem mora em apartamento, mas assim, essas praças podem ter hortas urbanas, isso engaja as pessoas, faz com que as pessoas se conheçam até dentro do seu prédio. Dá para trabalhar também a questão de assistência social, botar essas pessoas, né, que querem ter um trabalho, que precisam, né, porque não tem trabalho para todo mundo, tanto que eu não vejo o Cine com 14 milhões de vagas e ninguém indo. Eu vejo o contrário, eu vejo milhares de vagas para milhões de pessoas, né, então não tem oportunidade para todo mundo. Tem muita gente que desiste de procurar trabalho porque não tem. Então, assim, o município pode criar. Hoje o município está sendo totalmente demandado, né, por apagar todos os incêndios de todas as esferas, porque a gente vive no município, né? A gente não vive no estado, a gente não vive na nação, a gente vive na cidade, né? E o município precisa ter uma inteligência, né, de ver essas bolas todas na frente do gol, que é só chegar e chutar, né, a partir do que cada bairro, cada vocação dos bairros quer para o seu local. O que tu acha dessas... Eu só queria ainda dialogar com a pergunta da Miriam. Bom, acho que a gente tem algumas questões em que a gente precisa, talvez, primeiro ouvir as populações, as comunidades, o que elas querem, né? Eu acho que nós temos, Miriam e demais, muitos espaços ociosos na cidade que a gente não precisa, por exemplo, tirar o lugar de uma praça para transformar em horta, né? Ou talvez, depende do tamanho da praça, do tamanho dos, né, as condições locais, mas independente de qualquer coisa, são os moradores e as moradoras daquele entorno que devem, né, através da sua organização, decidir o que eles querem, como eles querem, né? É possível, sim, fazer uma horta junto com uma praça, mas é fundamental a gente diminuir esses espaços ociosos que estão na mão da especulação imobiliária, né? Isso é uma questão fundamental e é só com políticas públicas que a gente vai conseguir, né? Com políticas públicas, desde, né, da prefeita Manuela e Miguel Rosseto de vice, né, com um programa claro que defina, né, diretrizes e princípios para incentivo
né, dos espaços ociosos da cidade, por exemplo, né, como o papel que a Osana vai ter na Câmara de Vereadores em ajudar a fiscalizar, e propor e fazer os ajustes necessários na nossa legislação. O Vini estava falando da questão das novas, né, práticas que ele tem adotado sobre a alimentação. É isso, né? O planeta passa por essa necessidade. A gente está todo o tempo todo refletindo sobre os nossos atos, né? Então, há uma tendência hoje, né, das pessoas reverem a forma do seu consumo de alimentos, né? Então, aqui em casa, minha companheira e eu, a gente é adepto e participe, digamos assim, frequentadores das nossas feiras ecológicas de Porto Alegre, né? E sempre, quando possível, a gente compra direto dos produtores, direto dos agricultores e das agricultoras familiares. Eu não sou vegetariano nem vegano, mas a gente, há um bom tempo, a gente tem refletido sobre essa questão, né, do consumo abusivo, por exemplo, de carne. A gente tem tentado gradativamente diminuir o consumo de carnes, né, em especial carnes vermelhas, né, além de todas as questões, né, de contradições em relação à nossa saúde, mas o pior de tudo isso é a forma com que o agronegócio produz esses alimentos, né? Confinamento de animais, né? Com um exagero na questão de hormônios, enfim, e que tudo isso acaba parando no nosso organismo, né? Então, essas questões a gente precisa sim rever. Eu ainda quero chegar num patamar um pouco mais avançado, mas aqui, Vini, a gente também tem diminuído. Hoje, inclusive, foi um dia sem carne aqui em casa. Ah, que máximo. Cara, ó, quero lançar a braba aqui, tá, Juliano? Osana, o que vocês acham da gente fazer, ó, compromisso Juliano e Osana, a gente fazer uma horta comunitária aqui em Porto Alegre? A gente escolheu um cantinho para a gente produzir e mostrar como é simples para as pessoas, né, de produzirem seus alimentos, né, uma horta comunitária para o bairro aqui, né? A Osana mora na Cidade Baixa. O que vocês acham? Lancei a braba aí, lancei o desafio. Boto fé. Eu também. Eu acho que assim, ó, Ju, a pergunta da Miriana é sobre produzir em hortas e produzir em praças. O que eu fico pensando? Nos bairros mais afastados, na periferia, nas comunidades, mal tem essas áreas verdes, tá? Eu vou voltar para o que tu falou, Vini. E as calçadas são diminutas, mal cabe uma pessoa. Então, resta muito o espaço público, o espaço de praça. Nos bairros mais centrais, as calçadas são maiores, a gente pode produzir nas calçadas e deve. Eu tenho um projeto de produzir aqui na minha calçada, só que eu estou esperando o aval da prefeitura para eu conseguir remover aqueles blocos ali para oxigenar o solo, tem que tratar o solo, né? Tem toda uma questão dessas. Eu preciso que eles concordem que eu remova aquelas pedras grandes de calçada para que eu consiga fazer, né, um plantio ali. Faz meses que eu estou esperando essa autorização e ainda não chegou. Né, para plantar ali manjericão, punk, um monte de coisa. Alguma frutífera também para dar mais sombra, para a gente ter uma sensação climática mais amena, né, tanto que a gente corre para a sombra. Então, como é que a gente vai pensar, né, nessa descentralização da questão das hortas urbanas, né, para início, né, de conversa? A gente primeiro, né, tem que procurar espaços públicos, né, e terrenos da prefeitura, né, para fazer esse cultivo. Só que como é que a gente vai remodelar essas calçadas e essas ruas que já estão urbanizadas, né? É complicado, né? A gente pensar, por isso que tem que ouvir os bairros e as suas vocações, porque um bairro A vai ser diferente de um B, que vai ser diferente de um C. Né? Por isso a gente precisa muito, né, desse orçamento participativo com realmente uma participação das pessoas. E sem dúvida, dos espaços em potencial que podem contribuir muito para a expansão das hortas são os equipamentos públicos, né? Por exemplo, uma unidade básica de saúde tem que ter uma horta comunitária, né? Gestada e gerenciada pela comunidade, né?
todas as vilas de Porto Alegre praticamente têm uma unidade básica de saúde. Então, esses espaços, esses equipamentos públicos, né? E tem experiências bacanas, né? Tenho aqui em Porto Alegre, se eu não estou enganado, lá talvez na Vila Dick, se eu não estou enganado, onde o pessoal acabou construindo lá com os agentes de saúde, com os profissionais da saúde lá daquela unidade básica, construíram uma horta comunitária, né? Então, além desses equipamentos públicos, nós temos as escolas, que eu acho que podem trazer uma contribuição importante, né, para isso. Então, é bem nesse sentido, assim. Eu tenho uma proposta exatamente idêntica a isso que tu falou. Hortas comunitárias, incentivo às hortas comunitárias em escolas, centros de saúde e unidades básicas. Exatamente isso que tu falou, prontinha. Idêntica, parece que tu leu. É isso aí. Com certeza, tem muitos espaços públicos para além, né, das áreas verdes ou praças. A gente afinado aí, né, companheiros, camaradas, né, muito bom esse papo. Vontade aí de ficar a noite inteira aí, Ju, Osana. Tá bem bacana, né? A gente tem um teto aí da nossa live, né, que é 1 hora, e já estamos chegando no nosso teto. Queria partir para os finalmente. Ju, se despeça aí da nossa galera, da nossa página aí, qual que é a tua mensagem, né, aí como presidente do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, né, nos baliza aí desse momento, o que nos espera, né, para essa conjuntura aí árdua que se avizinha, né? Bom, primeiro eu queria agradecer, Vinícius e Osana, pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, né? Quero dizer para vocês que continuem contando comigo e com a minha militância aí, para que for preciso, né? Para a gente construir aí uma nova cultura de participação popular, de produção de alimentos, enfim, a gente é parceiro para essas pautas aí, e contem comigo também para essa tarefa aí das hortas, né? Agradecer a companhia, né, das pessoas das diversas mensagens e perguntas que o pessoal colocou aqui, depois teve algumas que provavelmente passou e eu não vi, mas depois eu quero olhar com calma e tentar respondê-las. Né? Agradecer a participação das pessoas e dizer que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações populares têm dado gestos de que é possível fazer diferente. Nos cabe, né, estimular essas ações de solidariedade, como o Movimento Sem Terra tem feito, né, além de produzir alimento saudável, a gente tem visto aí doações de alimentos orgânicos saudáveis, né, para as ações aí de solidariedade. O CONSEA, junto com o MST, com a CUT, com o Instituto E Se Fosse Você, com o Movimento dos Pequenos Agricultores, com a Caritas Brasileira e com a Ação da Cidadania, só durante a pandemia já distribuiu mais de 450 toneladas de alimentos, né? Então não é pouca coisa. Então isso demonstra que a sociedade civil tem muito potencial e poder para fazer as transformações. Por isso eu queria, para terminar, né, dizer para vocês: contem comigo, mas eu quero que cada uma e cada um também se comprometa. Até o dia 15 de novembro, nós temos que convencer todas as pessoas das nossas redes de relações, né, a escolher o projeto representado pela Manuela e pelo Rosseto. Não é pela beleza da Manuela ou pela simpatia do Miguel Rosseto, mas é pelo projeto, né, que está colocado de forma muito bem elaborada, um programa, inclusive ajudei a construir as diretrizes do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional da campanha da Manuela. Então, eu estou convencido de que nossa mudança passa por aí, né, e que é possível, que a Manuela está liderando as pesquisas, mas não está ganhando a eleição. Nós precisamos convencer mais pessoas e, sem dúvida, também convencer as pessoas a votar em pessoas comprometidas como a Osana, que está aí com o número 13100, né, uma boa opção de voto no dia 15 de novembro, né, Osana? Muito obrigado a todas e todos, e contem comigo.
Querido, fico muito feliz com o teu apoio, Bah, assim, ó, sem palavras, é uma pessoa que realmente me inspira o teu trabalho, né? E eu venho falar, assim, para vocês que a gente tem projetos, sabe? Que olhe as propostas das pessoas, né? Vê o que ela está pensando, vê se aquilo ali realmente é plausível, né? Vê se não está prometendo coisa que não dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Com ações simples, só que a gente precisa, né? Botar mais pessoas com uma visão progressista, botar mais pessoas que se importem realmente, né, com a população e em ouvir, né, as pessoas nos seus bairros, nos seus lugares de vida, né? A gente está essa escolha, ela vai impactar 4 anos da nossa vida, né? A gente já perdeu muita coisa, e a gente tem que recuperar, e a gente só vai recuperar colocando pessoas que têm um pensamento, né, e com propostas sérias, né, nos lugares de tomada de decisão, né? A representatividade também é muito importante. A gente tem mais de 80% da Câmara, né, composta por homens, né, e homens brancos, né? E assim, nós mulheres somos maioria na sociedade, né? E mulheres com conhecimento técnico, né, têm menor representatividade ainda, né? Ou militantes da causa ambiental têm uma representatividade nula na Câmara. Então, toda decisão, todas as decisões, as tomadas, né, as políticas públicas da questão ambiental, da alimentação, né, que são a base da vida nossa aqui na Terra, elas precisam de um olhar técnico. Não é qualquer um que vai saber decidir isso. A pessoa precisa ter um rastro de vida na área que está defendendo, né? Não adianta vir falar de um tipo de política pública e ser completamente diferente ou nunca ter militado naquilo. A gente precisa, tem tanta informação na internet, a gente precisa pesquisar, eu faço esse convite que as pessoas pesquisem. Não é muito complicado, né? Porque 4 anos vai impactar na vida de todo mundo. Então, eu te agradeço, Juliano, imensamente aí por ter aceitado o convite. Amanhã também a gente vai falar te convido a assistir sobre hortas, né, comunitárias, hortas urbanas, com a Ana Clara, né, que é a tua amiga. E eu acho que a gente tem que olhar para isso, sabe? Porque isso são coisas simples que as pessoas já estão fazendo, né? E que quero tentar acompanhar essa live de vocês com a Ana Clara. A Ana Clara, ela é incrível, né? Ela é incrível. A doutora Ana Clara, o doutorado dela. Ela não gosta que chame ela de doutora. Ela já pediu para não chamar. Vai falar sobre as hortas urbanas, Ju. Amanhã às 19 horas, né? No nosso canal da Osana Picard 300. Outra coisa, gente, que eu tinha anotado aqui para falar e acabei esquecendo, então, rapidamente, antes da gente acabar, fazer esse convite para vocês. Pessoal, nós do CONSEA estamos fazendo todo um trabalho de conscientização para todas as candidaturas sobre os compromissos da segurança alimentar e nutricional sustentável. Nós vamos apresentar para a candidatura de vocês a nossa carta de compromissos, depois que vocês lerem, né? Não tenho dúvidas de que a Osana também vai assinar essa carta de compromisso. E, para além disso, nós estamos fazendo 10 debates em 10 cidades do Rio Grande do Sul com as candidaturas à prefeitura para discutir as suas plataformas de segurança alimentar e nutricional. A gente tem dito que é o CONSEA nas eleições, conheça o cardápio de políticas para alimentação dos seus candidatos. Porto Alegre, nós vamos fazer debate de 6 candidatos confirmaram presença, né? Dentre eles, a nossa candidata, a Manuela. Então, Porto Alegre será na quinta-feira, na página do Facebook do CONSEA, às 18 horas. Então, acompanhem ali, curtam as nossas páginas do CONSEA RS no Facebook, CONSEA RS no Instagram, e acompanhem aí que quinta-feira vamos ouvir aí as outras candidaturas e ouvir também a nossa proposta com a nossa companheira Manuela. Super importante isso, Ju. Porque quando tu assina uma carta dessas, pessoas que estão nos assistindo, né, é um compromisso firmado, para além das propostas, né, porque a gente pode cobrar, né, e deve cobrar, né, porque eles estão lá elas e eles estão lá para nos representar. Então, esse tipo de carta aí só reforça o compromisso de quem assina. Então, fica de olho em quem vai assinar e quem não vai assinar, porque a pessoa que não quer assinar, né, não é porque ela só não quer assinar, é porque ela não vai fazer.
Não vai verdade. no futuro. E amanhã, ó, lembrando da agenda, Osana, amanhã quem estiver em Porto Alegre, estaremos, né, a Osana Picardi, junto com o vice-prefeito, né, candidato a vice-prefeito aqui de Porto Alegre, o Miguel Rosseto, uma caminhada na Feira Ecológica do Menino Deus, às 14 horas. Estaremos por lá. Ju, tá convidado aí, se estiver aqui por Porto Alegre, vamos fazer essa caminhada aí bonita, né, com alimento orgânico. Muito obrigado, Juliano, pela noite aí, agradabilíssima. Osana, uma boa noite aí para vocês. Obrigada. Obrigado pelo bate-papo aí. Nos vemos em breve. Valeu. Um abração e beijão para vocês. Até mais. Beijo, tchau. Boa noite.